Muito bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós mais uma vez para mais um comentário bíblico nesse tempo de pandemia, né? Deixa eu ajeitar aqui melhor a câmera. E nós, como já estamos fazendo há algumas semanas, vamos começar a fazer o comentário do domingo que vem. Então, o texto que nós vamos meditar juntos hoje, do terceiro domingo da Páscoa, é o texto de Lucas 24, de 13 a 35. Vou repetir. Lucas 24, de 13 a 35. Se você tem a liturgia diária, pega lá a liturgia para você poder acompanhar conosco. Se não, pega a Bíblia. Esse texto é bem conhecido nosso, é o texto que a gente se acostumou a chamar de os discípulos de Emaús. Lucas 24. Então, antes de a gente começar a ler e aí comentando, vamos pedir as luzes do Espírito Santo, pedir a ajuda de Deus, porque é muito chato quando a gente está falando de alguém e não convida essa pessoa para essa conversa, né? Então é melhor convidar ele, né, o autor desse texto, que é o Espírito Santo, para que nos ajude a entender bem o que está sendo dito aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá, né? Bom dia para quem está entrando, estão dando vários bons dias aí, para todos vocês, bom dia. Vamos começar a leitura, então, Lucas 24, versículo de 13 a 35, a gente lê até a metade, para um pouquinho, faz o comentário, depois lê a outra metade e assim o barco segue, tá bom? Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar disso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo.
alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Tá, vamos parar aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente retoma. Bom, gente, depois de um longo tempo, de vários domingos seguidos em que a gente veio ouvindo o Evangelho segundo São João, evangelho esse que a gente pôde, ao longo de cada uma dessas nossas conversas aqui, e esclarecendo, explicitando algumas características que são muito próprias do Evangelho segundo São João, chegando a esse terceiro domingo da Páscoa, o enfoque muda. A gente deixa o Evangelho segundo São João e passa a ouvir, agora para esse domingo, o Evangelho segundo São Lucas. Como eu disse a vocês nas últimas ocasiões, os três primeiros evangelhos que estão no Novo Testamento, que são o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo São Marcos, o Evangelho segundo São Lucas, contam uma história parecida, mas cada um deles tem um enfoque diferente, né? Tem coisas que só um evangelista que conta, tem coisas que o outro conta, mas conta diferente, mas é basicamente a mesma história de Jesus indo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele é preso, padece a paixão, morre e ressuscita. O Evangelho de João é uma história bem diferente, mas a gente já falou dele bastante até agora. Vamos falar sobre Lucas agora, que é esse evangelista que a gente está ouvindo hoje e vai ouvir no domingo que vem. Lucas é uma pessoa muito interessante, porque diferentemente de Mateus, que é contado como sendo um dos 12 apóstolos e que, portanto, conviveu com Jesus Cristo, Lucas nunca chegou a conhecer Jesus Cristo. Repito, o evangelista São Lucas, o que escreveu, o autor do Evangelho segundo São Lucas, nunca chegou a conviver com Jesus Cristo. Ele nunca viu Jesus Cristo enquanto Jesus Cristo pregava pela Galileia. Lucas é uma figura que aparece já bem depois da ressurreição de Jesus e vem a conhecer Jesus Cristo através de Paulo apóstolo. Lucas era companheiro de viagens e de missão de Paulo. É através de Paulo que Lucas recebe o Evangelho, recebe a mensagem de Jesus Cristo. E o livro dos Atos dos Apóstolos e mesmo as cartas de São Paulo, em alguns momentos fala-se desse médico Lucas, esse amigo Lucas, que o acompanhou em algumas ocasiões. Então a gente já começa a ver um pouco quem é que está contando essa história dos discípulos de Emaús para a gente. É uma pessoa que não conheceu pessoalmente Jesus Cristo e é uma pessoa que fazia parte do círculo de colaboradores de Paulo apóstolo. O que ele conheceu de Jesus Cristo, conheceu através de Paulo. Ah, mas Paulo também não conheceu Jesus Cristo. Sim, tirando aquela experiência que ele teve com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco, que a gente fala que Paulo caiu do cavalo, muito embora o texto não fale de cavalo nenhum, né? Mas Paulo teve um contato direto com os apóstolos, né? Ele mesmo era apóstolo, né? Recebeu esse título de Cristo. Mas ele tinha um contato muito próximo com aqueles que estavam convivendo com Jesus Cristo, né? Eu estou dizendo isso para que a gente não fique com a impressão de que pelo fato de nenhum dos dois, nem Paulo e nem Lucas, terem convivido com Jesus, que essa característica desabonasse o que eles falaram a respeito de Jesus, como se eles estivessem falando sobre o que não conheciam. Não, né? Paulo tinha essa preocupação de caminhar como um corpo com os outros apóstolos, tanto é verdade que depois da sua conversão ele vai a Jerusalém, ele passa um tempo com os apóstolos para se certificar, né, que as linguagens estavam afinadas. E depois Paulo se torna
o apóstolo dos gentios, né? O apóstolo dos pagãos, o que vai não anunciar o evangelho só para judeus, mas para os outros povos do mundo, o que efetivamente ele faz mesmo. Pois bem, é numa dessas viagens que Paulo conhece esse tal de Lucas, que era médico, provavelmente grego, e pelo que dá a entender no jeito que ele escreve, né, o jeito como ele usa as palavras, o jeito que ele construiu o evangelho dele, a gente pode perceber que era um homem que tinha um bom nível de instrução, era uma pessoa que tinha estudado. Ele usa o evangelho, a língua que foi escrito o evangelho de Lucas é grego, né? Que era a língua corrente da época, né? Igual hoje em dia, não tem lugar, não. Deu uma falhada aqui na minha conexão. E ele usava o grego muito bem, então era um homem que tinha estudado. Ele escreve o evangelho dele justamente para essas comunidades que tinham sido fundadas por Paulo e que tinham uma característica, e isso faz todo sentido. Eram pessoas que tinham se convertido ao cristianismo vindas de outras religiões que não fossem o judaísmo. Então houve no comecinho da igreja, tinha até alguma tensão, alguma dificuldade, porque aqueles que eram judeus e se converteram ao cristianismo, em algum momento queriam que aqueles que não eram judeus e também tinham se convertido para o cristianismo, que eles, por exemplo, fossem circuncidados, que eles obedecessem às leis do Antigo Testamento. E Paulo sempre foi muito combativo, dizendo que Cristo era algo absolutamente novo. Aliás, se você ler a carta aos Gálatas, principalmente, a gente vai ver Paulo argumentando, dizendo que a lei antiga serviu por um tempo, a lei do Antigo Testamento serviu por um tempo. Agora, nós não precisamos mais dela, porque Cristo, se alguém está em Cristo, é criatura nova, e ele nos libertou do jugo da lei do Antigo Testamento. É dessa carta, inclusive, aquela frase famosa que foi de uma campanha da fraternidade: é para a liberdade que Cristo vos libertou. Né? Não é para seguir todas aquelas regras do Antigo Testamento. Cristo nos deu uma lei nova. E qual é a lei nova que Cristo nos deu? Qual é o mandamento novo que substitui o antigo? Se você tem boa memória, você vai lembrar lá da Quinta-feira Santa do Lava-Pés. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Bom, é para essas comunidades em que tem essa tensão, que às vezes os que eram judeus não estão conseguindo acolher bem os que eram pagãos, porque judeus e pagãos não se misturavam por nada, era que nem água e óleo. De repente se veem forçados a viver numa mesma comunidade, se veem forçados a comer na mesma mesa, a participar da mesma Eucaristia. Então foi uma educação difícil. Lucas escreve no seu Evangelho mostrando o quanto o Evangelho de Jesus, o quanto que a mensagem de Jesus é aberta para todos. Em nenhum outro evangelho se fala tanto de graça e de misericórdia. É Lucas que conta a passagem do filho pródigo, é Lucas que conta o bom samaritano, mostrando que o amor não tem fronteiras, né? Então, não importa se alguém veio do paganismo ou se veio do judaísmo, se alguém está em Cristo, é criatura nova. Ok. Mas tem uma segunda característica importante, e é com essa que eu vou começar a falar desse evangelho, que é a seguinte: o evangelho de Lucas foi provavelmente escrito quando já se tinham passado uns 50, tem gente que diz até 60 anos da ressurreição de Jesus Cristo. 50 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o que estava acontecendo?
já estava começando a surgir um movimento mais forte de perseguição contra os cristãos. Já tinha perseguição contra os cristãos da parte dos chefes dos judeus lá na Terra Santa. Agora, nos outros lugares, fora da Terra Santa, por onde Paulo passou e por onde Lucas também passou, já estava começando a surgir uma outra perseguição que dali uns anos ia estourar feio mesmo, que é aquela perseguição do Império Romano contra os cristãos, por muitos motivos, mas talvez o principal deles fosse o fato de que os cristãos não adoravam o imperador como se o imperador fosse um deus, não se entregavam a essa idolatria, né? Então, além de serem perseguidos pelos chefes dos judeus, dali a pouco iriam começar a ser perseguidos também pelos romanos, né? E é nesse contexto que surge o Evangelho de Lucas. Então, uma comunidade que está sendo perseguida, ou seja, eles já estão sentindo na pele essa coisa de que seguir Jesus Cristo não é fácil. E mais do que isso, já passaram-se 50, 60 anos da ressurreição de Jesus. Ou seja, já não tinha mais entre eles testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo, e não tinha mais entre eles ninguém que tivesse convivido com Jesus. Então, imagina, vou pegar uma comparação que uma vez usaram e eu achei interessante. Eu não ofereço chimarrão para vocês porque, né? Vamos imaginar a cena de uma caçada, né? Não que eu goste de caçadas, né? Sou contra, mas vamos imaginar essa cena. Parece que quando na Europa se vai caçar coelhos, era costume, ou é costume, ir com um cachorro. Então o pessoal ia para a mata atrás de coelhos para caçar, ou de qualquer outro animal, e iam com cachorros, com cães de caça. Quando um cachorro via a caça, ele começava a latir e corria atrás da caça. Pois bem, os outros cães que não tinham visto a caça, ouviam o latido do cachorro e começavam a correr atrás desse cachorro que tinha visto. Eles não tinham visto, mas ouviram o latido e vão acreditando que aquele cachorro viu a caça. E assim, o segundo, o terceiro, o quarto cachorro até o quinto. O último cachorro nem cheiro da caça sentiu, mas como está todo mundo correndo atrás, ele foi atrás também, crente de que lá na frente alguém viu essa caça, né? Então, mal comparando, nós... Eduardo, não vou dar chimarrão para você, Eduardo está pedindo aqui. Então, essa relação dos discípulos com Jesus ressuscitado, com a visão dele, com a visão maravilhosa, essa experiência maravilhosa com o ressuscitado, já naquele tempo de Lucas, era algo que já estava sendo contado de geração em geração. Então, o que começou a acontecer? Alguns das comunidades em que Lucas frequentava, por onde Paulo tinha passado, começaram a dizer, mas peraí, mas o que é que me garante que essa história toda que vocês contam é verdade mesmo? Ninguém viu, ninguém tirou uma foto, ninguém filmou, ninguém de nós aqui viu, ninguém sequer conhece quem tinha visto. Olha a crise que estava começando a aparecer. Então era, de um lado, perseguição e do outro lado, dúvidas de dentro da comunidade. Então era um momento de tensão muito grande. Então isso tudo para introduzir esse tema que a gente está entrando hoje. Bom, eu já disse em outras ocasiões e volto a dizer. A gente não pode pegar os evangelhos como um todo, nenhum dos 4 evangelhos, e lê-los como se fossem uma reportagem de jornal. A intenção dos evangelistas é nos trazer uma página de catequese, nos ensinar algo a respeito da fé em Jesus Cristo.
Alguns evangelistas vão dar mais dados históricos, que é o caso de Lucas, que sendo grego, vindo do mundo grego, tinha um outro jeito de contar as coisas, né? João não, João tinha uma preocupação totalmente diferente, ele não queria dar um relato biográfico de Jesus Cristo, ele queria transmitir a fé. Em Lucas, a gente encontra muitos dados que são historiográficos, que são verificáveis, que a gente pode ir com um arqueólogo lá na Terra Santa e vai encontrar coisas que Lucas disse que havia. Ele tinha uma preocupação histórica. Mas não só, também ao longo do Evangelho de Lucas, tem coisas que foram colocadas ali que não tem uma preocupação de dizer exatamente como a coisa foi, mas de nos transmitir um ensinamento, né? E, ao que parece, a passagem dos discípulos de Emaús, ela quer nos trazer justamente um ensinamento. Bom, e qual é o ensinamento que essa passagem pode nos trazer? A história começa dizendo que no mesmo dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, no final do dia, 2 discípulos resolveram sair de Jerusalém e ir para uma cidadezinha chamada Emaús. Um dos discípulos é chamado Cleofas e o outro não tem nome. E é estranho em Lucas aparecer um discípulo que não tem nome, porque Lucas ele é muito preocupado em dar nome, dar data, dar lugar. De repente, eu acredito que seja a única situação no Evangelho de Lucas que aparece alguém que não tem nome. Se tiver outra passagem, você me corrige, coloca aí embaixo nos comentários. Mas não aparece o nome. Tem gente até que diz que não aparece o nome porque na verdade se tratava do próprio Lucas. Mas não se sustenta essa ideia porque, como eu disse, Lucas não chegou a conhecer Jesus Cristo, né? Outros dizem que pode ser a mulher de Cleofas. Também é uma possibilidade. Mas acho que mais do que a gente tentar fazer a loteria de quem é o outro discípulo que está com Cleofas indo para Emaús, vale aqui aquela tendência que a gente já viu acontecer no Evangelho de João. Se não tem nome, então significa que pode ser eu ou pode ser você. Gente que está na mesma situação de que esses discípulos, em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo, eles presenciaram tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém e se puseram a caminho contrário de tudo aquilo que tinha acontecido. Parece que queriam esquecer. E o Evangelho diz que enquanto conversavam e discutiam, a palavra que está na Bíblia, no texto em grego, fala que eles estavam debatendo, jogando, brigando, né? Um contra o outro. E é nesse clima de tristeza e de acusações mútuas, é que se aproxima alguém deles. Esse alguém é Jesus ressuscitado e eles não conseguem reconhecê-lo. Bom, é uma coisa interessante, mas vamos mais um pouquinho adiante, né? O desconhecido se aproxima deles, pergunta o que aconteceu. Eles falam, mas você é o único que não está sabendo dessa história que aconteceu lá em Jerusalém? O que foi que aconteceu? Não, de Jesus Cristo, que foi um profeta, assim assado, foi muito bom. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas não deu em nada. Algumas mulheres do nosso grupo disseram que ele tinha ressuscitado, mas a ele ninguém viu. Guardem essa última frase. A ele ninguém viu. Daqui a pouco a gente volta nela. Reparem então, 2 discípulos se afastam do restante do grupo e vão embora, talvez para seguir a sua própria vida, né? Por que vão embora? Eu acredito que a chave para entender a razão deles terem abandonado o grupo é simplesmente essa. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Eles tinham uma expectativa sobre Jesus que não aconteceu. Criaram uma expectativa, a expectativa não se cumpriu, expectativa não cumprida vira frustração,
frustração vira raiva e tristeza. Pode observar na sua vida pessoal, como eu também já observei na minha. Frequentemente as nossas raivas, o ódio que a gente passa, ou as nossas tristezas, o nosso azedume, está relacionado a expectativas não cumpridas. Criamos uma expectativa. Eu queria que tal coisa fosse assim, de alto, de bom, de maravilhoso. Só que a realidade, só chega até aqui. Entre a realidade e a expectativa, a diferença entre essas duas coisas é o tamanho da raiva que eu passo, né? Então eles criaram uma expectativa, achavam que Jesus ia libertar Israel. Já falei em outras ocasiões que no tempo de Jesus tinha-se a expectativa de que o Messias fosse um líder militar que iria libertar, notem a palavra que está sendo usada, libertar Israel da mão dos romanos, que estavam dominando o país deles. Então eles queriam que Jesus fosse outra coisa, e Jesus não foi. A minha expectativa com Jesus era essa aqui, Jesus foi isso. Olha a diferença, que raiva, não quero mais, foram embora. É isso que está ali no coração desses dois. E reparem que eles estão indo pelo caminho e diz que discutindo entre si. Eles não estavam falando, coitadinho de Jesus, tadinho, o que aconteceu com ele, pobrezinho. Não, eles estavam um acusando o outro. É engraçado que lá na frente, quando Jesus se aproxima deles, ele usa uma palavra no Evangelho em grego que fala assim, a gente traduziu por... Que palavras são essas que vocês estão trocando pelo caminho, né, quando ele se aproxima? Mas a palavra é antibalete em grego, né, que seria mais ou menos como que palavras são essas que vocês estão jogando um no outro, como se fossem dardos, né? Eles estavam pelo caminho amargurados, com raiva, e um acusando o outro. Eu acho que eles estavam assim, né? Eu falei para não seguir esse homem, mas não, você é a cabeça dele. Foi você que me convidou, que não, sabe? Essa conversa que estava acontecendo no caminho retrata basicamente aquilo que estava acontecendo na comunidade onde Lucas escreveu o Evangelho. Lembra que eu disse agora há pouco que naquele tempo em que Lucas escreveu, já tinha passado 50 anos da ressurreição de Jesus e que ninguém que morava ali naquela comunidade tinha visto Jesus, tinha convivido com Jesus? Quando começaram as perseguições, com certeza era esse o tipo de conversa que Lucas ouvia acontecer na comunidade. Eu falei, por que você teve que me trazer para essa comunidade? Agora falando desse tal de Jesus que ninguém viu, ninguém nem sabe se ressuscitou mesmo. Agora essa perseguição comendo em cima da gente. E agora, isso é culpa sua, isso é culpa sua. Percebem? Esse era o clima da comunidade. E esse, às vezes, é o clima das nossas comunidades também. Ou, se não das comunidades, pelo menos é o clima que a gente traz dentro do coração quando seguimos Jesus Cristo. Eu estou na igreja tem tanto tempo, agora aconteceu isso aí. O que adiantou rezar tanto? O que adiantou ir para Aparecida? O que adiantou fazer aquela coisa? O que não sei o quê? Expectativas não cumpridas. Isso, gente, é uma coisa muito séria e Lucas quer, através dessa passagem, nos despertar para isso. Quantas e quantas pessoas que eu conheço, e talvez você conheça, deixa eu molhar o bico, que se afastaram da religião, que se afastaram de Cristo, porque Deus se comportou na vida deles de um jeito que eles não queriam. Pediram a Deus que Deus curasse tal pessoa e Deus não curou. Tinha essa expectativa com Deus. Deus agiu desse outro jeito. Realidade, expectativa. Olha a diferença? Olha o tamanho da raiva que eu passo. Queria que a igreja fosse de tal maneira, que o pároco fosse de tal maneira, que o bispo fosse de tal maneira, que o papa fosse de tal maneira. Não é. Expectativa, realidade, que raiva. E se afastam. O drama dos dois a caminho de Emaús continua sendo sem tirar nem pôr
o mesmo drama de todos nós em todos os tempos. Expectativas que criamos em cima de Jesus Cristo, em cima de Deus e da igreja, e queremos fazer com que Deus, a igreja e Jesus Cristo sejam feitos à nossa imagem e semelhança e que façam somente cumprir os nossos projetos. Aquilo que o nosso povo fala com a boca boa e é verdade. Venha a nós, ao vosso reino, nada. Né? Pois bem, é nesse contexto que se aproxima Jesus Cristo. Jesus se aproxima, pergunta: que palavras são essas que vocês estão jogando um contra o outro? E eles falam: mas você não é o único que não percebeu? Quer dizer, além da briga com os dois, já envolve um terceiro que eles não conheceram quem era, né? Até você, né? Olha o que aconteceu com Jesus. Bom, nós vamos voltar ao texto e terminar a leitura. Jesus pergunta, instiga e deixa eles falarem o quanto eles quiserem. Falam. Eu acho interessante essa pedagogia quase terapêutica de Jesus. Deixa-os falar. Se fôssemos nós, talvez, assim que se a gente fosse ressuscitado, se a gente chegasse perto dos dois que estão discutindo, a gente já ia chegar dando como diz lá em Tapetininga, dando um ergue na pessoa. Vai ser, que é isso? Vamos parar de brigar? Oh, volta pra lá já! Né? Não. Jesus começa a caminhar com eles, deixa eles falar. Na hora que eles põem tudo para fora, aí Jesus começa a função de mestre e os corrige. Vamos lá então, terminando o Evangelho, a partir do versículo 25. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Eu acho tão bonitinho Jesus falar que eles são sem inteligência e lentos para crer. Se fosse eu teria dito outra coisa. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Estavam indo para Emaús, naquele quebra-pau, um acusando o outro, né? Desiludidos, frustrados, tristes e com raiva. Aproxima-se de Jesus, eles desfilam a raiva, a amargura que tinham dentro deles também sobre o coitado que tinha acabado de chegar. E aí Jesus começa a tomar as rédeas da situação. Jesus começa primeiro chamando a atenção deles, falando assim: mas puxa vida, como que vocês são lentos, hein? Será que vocês não perceberam que, embora vocês tivessem uma expectativa X a respeito do Salvador, que ele tinha que ser o libertador de Israel, que ia libertar a mão libertar Israel da mão dos romanos, na verdade a missão dele era outra, está aqui nas Escrituras, né? Jesus faz uma recordação de tudo aquilo que estava na palavra de Deus.
E aí vai mostrando quais foram os erros que eles cometeram. Então, basicamente, são 3 erros. O primeiro é o erro de criar falsas expectativas sobre Deus. Então, Jesus vai mostrando para eles a partir da palavra que não é para isso que Deus se encarnou. Sim, ele veio para nos salvar, mas não para nos salvar da mão de um poder político específico, porque os poderes políticos, gente, se sucedem uns aos outros. Não tem um império, não tem um reino, basta você ler história, não tem um partido, não tem um governo que dure para sempre. Mesmo as ditaduras onde a pessoa quer se perpetuar para sempre, uma hora acaba, né? Se não foi para nos libertar disso, então do que o Cristo veio para nos libertar? Para que ele veio nos salvar? Para nos salvar da nossa própria maldade, da nossa própria crueldade. E essa é a grande salvação, né? De tirar de nós um coração de pedra e dar-nos um coração de carne, como diz o profeta Ezequiel. E isso se cumpre em Jesus Cristo. Então, primeira coisa, primeiro erro desses discípulos, e que pode ser o nosso, é criarmos falsas expectativas sobre Deus. Esperar que Deus resolva todos os nossos problemas, esperar que Deus cure quem a gente acha que tem que curar, esperar que Deus dê o dinheiro que a gente precisa na hora que a gente precisa, esperar que Deus castigue aquelas pessoas que a gente acha que tem que ser castigadas, como se Deus fosse um justiceiro feito à nossa imagem e semelhança. Então, se você esperar coisas assim de Deus, cuidado, você vai se frustrar. E, em se frustrando, pode ser que aconteça com você o que aconteceu com os 2 de Emaús. Você se afaste da fé e, portanto, se afaste de Deus. Segundo erro, é interessante que quando os 2 estão amargurados, debatendo, quando chega Jesus, que parece estar numa outra vibe, por assim dizer, né? Ele pergunta: o que vocês estão discutindo, né? Por que vocês estão desse jeito? E eles parece que viram com raiva contra esse terceiro que chega, que é Jesus. Mas só você que não está sabendo? Ô, orelhudo, olha o que aconteceu em Jerusalém. Às vezes a gente também acaba agindo de uma maneira semelhante quando, diante de uma situação que nos frustrou ou que está nos colocando em dificuldades, quando vem alguém e se coloca de uma maneira a nos fazer olhar a vida de uma outra maneira, a gente se irrita contra a pessoa, porque a gente gosta mesmo de ser profeta da desgraça, né? A gente gosta de se queixar, a gente gosta de reclamar. E se vem alguém que aponta um caminho diferente, alguém que olhando para a situação de dificuldade, de crise, vê uma oportunidade de crescimento, vê um desafio, a gente pode ouvir a pessoa, né? Ou pode simplesmente tacar pedra e falar assim: sai daqui, a gente quer mesmo curtir a fossa. A princípio, parece que a reação dessa comunidadezinha, né, dos 2 ali, foi essa de não... puxa vida, até você, né? Você não percebeu isso? Talvez lá na comunidade de Lucas houvesse essa dificuldade também. Né? Gente dizendo: mas ninguém viu esse tal de Cristo, ninguém aqui conviveu com ele, mas essa perseguição está acontecendo, tal. E se alguém chegasse e falava: mas Jesus explicou que quem quisesse segui-lo teria dificuldades, ser bom dá trabalho, é uma coisa que é para a vida inteira, vai ter perseguição mesmo, quem é bom se prepare que sempre vai encontrar dificuldade. Aí, diante de pessoas que falam assim com a gente, como talvez acontecia na comunidade de Lucas, a gente gosta de dizer assim: cuida da sua vida, deixa eu aqui curtir minha fossa, deixa eu ouvir minha Marília Mendonça. Esse foi o segundo erro. Mas tem o terceiro erro, que eu acho interessante também. Quando eles terminam de falar para Jesus o porquê que eles estavam com raiva e tristes, eles falam das mulheres. Porque teve umas mulheres da nossa comunidade que foram lá no túmulo, viram o túmulo vazio e vieram dizendo que viram anjos e não sei o que mais, mas ele mesmo ninguém viu.
a ele ninguém viu. Lembra que eu falava que na comunidade onde foi escrito o Evangelho de Lucas era essa a fala das pessoas? Ah, mas ninguém viu esse Jesus aqui, ninguém conheceu ele pessoalmente, já passou muito tempo. É a fala da comunidade. Só que o gozado é o seguinte, a ele ninguém viu, eles não viram porque saíram da comunidade, porque se tivessem ficado lá, teriam se encontrado com o ressuscitado, como efetivamente depois que voltam, eles falam, olha, nós encontramos com Jesus e ele se revelou para nós ao partir do pão. Aí eles já falam para eles assim, mas aquele já teve antes, ele apareceu a Simão. Se eles tivessem ficado lá, eles tinham visto. Então vocês percebam que esse texto de Lucas 24, de os discípulos de Emaús, ele é muito semelhante ao texto que a gente ouviu semana passada, de João 21, que é Tomé. Tomé se distancia da comunidade pelas razões que a gente pode imaginar, e que se você quer ver o comentário disso, pode ver o último vídeo sobre o tema, né? Tomé se afasta da comunidade e não se encontra com o ressuscitado. Os dois de Emaús também se afastam da comunidade e perdem a ocasião de encontrar com o ressuscitado na comunidade, né? A diferença é que nesses dois o Cristo vem atrás deles, né? Isso tudo para nos lembrar desse terceiro erro que eles cometem, né? Por mais que a nossa comunidade, as pessoas com quem a gente convive possam ser às vezes difíceis, possam nos questionar, possam nos irritar ou possam nos frustrar, né? Ah, eu queria que fulano fosse desse jeito. Não é. Talvez nem seja. Pare de criar expectativas, né? Por mais que haja todas essas dificuldades nas convivências por aí afora, e agora no tempo de quarentena, se você está confinado com mais gente, talvez você possa estar vivendo isso, que a convivência vai tornando tudo muito grande, né? O que é bom fica muito bom, mas o que é uma coisinha que te irritava vai ficando desse tamanho. Mesmo tendo essas imperfeições todas, é ali que a gente tem a ocasião de encontrar com o ressuscitado. E como que a gente se encontra com o ressuscitado nessas ocasiões em que a gente até se irrita? É tentando viver o mandamento do amor. A cada ato de gentileza, de amor, ou eu vou começar mais baixo, do degrau mais perto do chão, que todo mundo pode alcançar, não odiar. Cada vez que eu consigo, diante da raiva que eu sinto, não transformar essa raiva em ódio, não transformar essa raiva em palavras ríspidas ou em grosserias, né? Eu já estou conseguindo fazer o Cristo estar entre nós. Olha que coisa doida, né? A gente, através do nosso coração, consegue fazer a presença de Cristo acontecer no meio de nós, através de cada gesto de amor que a gente faz. Tá bom. Voltando ao texto, para não ficar divagando muito, né? Os dois discípulos cometeram esses 3 erros. Esperavam um Messias diferente, criaram expectativas erradas sobre Deus. Diante de alguém que propõe uma outra visão, queriam que a pessoa explodisse, né? Não queriam aceitar uma visão diferente e se afastaram do grupo, ou porque achavam que eram melhores do que o grupo, ou por qualquer outra coisa. Talvez sejam esses 3 pontos justamente que fizeram com que eles não conseguissem reconhecer o ressuscitado. Expectativas falsas, fechamento, isso tudo nos impede de ver o ressuscitado no nosso meio. Jesus vai reconduzindo eles, vai através da palavra de Deus, tirando essas cascas que eles foram colocando sobre os seus próprios olhos. E aí, ao chegar na casa para onde eles estavam indo, Jesus faz que vai para frente e eles o convidam para entrar. Fica conosco, Senhor, é tarde, o dia já declina. E ao sentar à mesa, os verbos que são enumerados
são exatamente os mesmos verbos que são usados quando o mesmo evangelista vai falar sobre a instituição da Eucaristia. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu. Ao partir o pão, eles reconheceram Jesus. Então, notem que essa refeição não é simplesmente um lanche da tarde, um jantar. Mas ela está aqui para nos simbolizar a importância que tem a Eucaristia na comunidade. É interessante que nas cartas de Paulo, a carta aos Coríntios, por exemplo, que foi lida na Quinta-feira Santa, na segunda leitura, quando falava de uma certa dificuldade que tinha lá na comunidade dos Coríntios, a gente descobre que era costume nas comunidades onde Paulo tinha passado que os cristãos se reunissem ao cair da noite para celebrar a Eucaristia, para partir o pão. Esse nome, partir o pão, significava Eucaristia. Tanto que no livro dos Atos dos Apóstolos falam que os discípulos eram unânimes no ensinamento dos apóstolos, na caridade e na fração do pão, na Eucaristia, participação da Eucaristia. E eles faziam isso ao cair da tarde, porque era a hora que quem trabalhava podia participar, né? O problema de Corinto, lá da comunidade dos Coríntios, é que quem era mais rico chegava mais cedo, porque não tinha que trabalhar, comia tudo, e quem chegava depois não tinha mais nada. Isso mereceria um outro estudo, mas eu só estou falando isso para ilustrar, né? Então, esse cair da tarde, essa fração do pão, parece que está colocando a gente dentro do ambiente da Eucaristia. E se a gente for observar, antes de partir o pão, o que Jesus fez? Proclamou a palavra e fez uma homilia tão profunda que lhes ardia o coração. A gente está vendo acontecer praticamente uma missa nessa história, né? Palavra, partilha da palavra, partilha do pão. Foi aprendendo essa lição da Eucaristia que eles conseguiram se encontrar com o ressuscitado. E aí a gente volta para a nossa comunidade hoje, 2020. Nós seremos capazes de nos encontrar e de experimentar com o ressuscitado, nos encontrar com o ressuscitado e experimentá-lo, na medida em que a gente conseguir torná-lo presente através de uma vida eucarística. É basicamente a mesma ideia do Evangelho do domingo passado. Quando eu começo a agir como Jesus agia, quando eu começo a amar com um coração igual ao de Jesus, quando eu consigo, como primeiro passo para se tornar uma pessoa melhor, agir com não violência, se você conseguir ser gentil, se você conseguir amar, já são passos posteriores. Louvado seja Deus se você conseguir ir nessa direção. Mas se a gente consegue, a primeira coisa, não odiar, né? As outras coisas vêm vindo. A gente está tornando Jesus presente. Eu lembro muito da Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, que tem um texto que diz mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente as palavras dela, mas que se nós nos amamos, diz ela, Deus está entre nós e isso vale. Vale mais do que qualquer tesouro. Ela fala que ela está fazendo esse discurso em Roma, ela fala, vale mais do que todas as obras de arte que estão contidas nos museus e igrejas de uma cidade como Roma. Vale bem mais. Amar faz o Cristo se tornar presente entre nós. Nós nos tornamos, de certa maneira, verdadeiros ostensórios. E isso a gente consegue entender na medida em que nós vamos nos desfazendo daquelas falsas imagens de Deus e daquelas falsas expectativas que criamos a respeito dele. Às vezes gostaríamos que Deus fosse o justiceiro, às vezes gostaríamos que Deus fosse o nosso empregado, mas quando a gente percebe que Evangelho não se trata de fazer da nossa vida mais fácil, que ser de igreja não significa que nós vamos ter mais privilégios, nós vamos ser mais poderosos, ou que a nossa vida vai ter menos problemas, às vezes é justamente o contrário, é aí que começam os problemas mesmo, né?
quando a gente entende que o Evangelho não é para nada disso, mas que o objetivo do Evangelho é tornar-nos pessoas melhores, pessoas mais humanas, aí a gente está experimentando o ressuscitado no nosso meio, que os nossos olhos se descerram. É muito doido a gente pensar que para que nós aprendêssemos a ser humanos, para que nós aprendêssemos a ser gente, foi preciso que Deus viesse entre nós. Deus, se fazendo humano, nos ensinou o caminho para nos tornarmos divinos. O céu vindo habitar no nosso meio nos ensinou o jeito de nós fazermos o céu acontecer em qualquer parte. Para isso, basta a gente amar. Quando nos tranquilizamos, quando nos abrimos a isso, os nossos olhos se abrem. Bom, 1 hora já falando quase, eu acho que já é suficiente. Então vamos pedir, já chegando a esse terceiro domingo da Páscoa, essa graça, né? Não criarmos falsas expectativas sobre Deus e fazer esse único esforço que é o esforço que vale. Amar para assim fazer Cristo presente no meio de nós. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa companheira de caminhada, né, nos caminhos dessa vida, como em Emaús, que ela nos ajude a nos darmos conta disso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela presença. Fique em casa, cuide-se. Hoje tem missa às 6 horas da tarde, aqui pelo Facebook mesmo, e logo nos encontraremos de novo. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.